Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição no livro de Deus. Mas não se esqueça de dar o seu like aí em nosso vídeo. Também compartilhe. Compartilhando, outras pessoas poderão participar também destes estudos na palavra do Senhor. No vídeo de hoje, nós começaremos fazendo uma pergunta. Aliás, uma pergunta que é comum no meio cristão. Afinal de contas, por que os apóstolos deram tanta ênfase no batismo? No batismo em nome de Jesus. A outra pergunta, aquela pergunta daqueles acomodados na doutrina dos homens, eles perguntam: será que batismo salva? Outros já afirmam: batismo não salva. Mas nas Escrituras a gente vê várias vezes dizendo que o batismo era para perdão de pecados. Mas hoje a gente vai ver mesmo o que quer dizer batismo em nome de Jesus. A gente começa desse monossílabo em. Sabe o que quer dizer em? Quer dizer para dentro. Consequentemente, em nome de Jesus, quer dizer para dentro de Jesus. Certa feita, eu fiz uma pesquisa nas cartas paulinas. Só nas cartas paulinas existem mais de 100 expressões em nome de Jesus, em Cristo Jesus, em Jesus. Então, é por isso que a ênfase apostólica é tão grande e nós não podemos ignorar. Mas a outra pergunta: qual o significado do batismo? Lembrem, capítulo 5 e 6 aos Romanos, o apóstolo Paulo fez aquela analogia entre Adão e Cristo. E quando ele estava concluindo, ele disse: onde o pecado abundou, a graça superabundou.
Depois, no verso 1 do capítulo 6, ele começa dizendo, perguntando: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como permanecer no pecado? Nós, os que para ele morremos, ou não sabeis? Note a clareza, o significado, o valor do batismo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus? Olha aí o termo. Todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele. Olhe a profundidade. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, sendo ressuscitados pela glória do Pai. Andemos em novidade de vida. Ele esclarece, então, o significado do batismo. Aquele batismo que hoje é tão ignorado. Aquele batismo que até líderes dizem: batismo é tão relativo. Não, nas Escrituras, batismo, mas eu estou dizendo batismo bíblico. Mas o que é batismo bíblico? Batismo bíblico é aquele para adultos nas águas, em nome de Jesus. Você sabe que João batizou no Rio Jordão. Jesus andou quase 100 quilômetros para ser batizado no Rio Jordão. A não ser no Jordão, João Batista batizou ali em Enom, perto de Elim, onde havia muitas águas. Então, para simbolizar, para dizer o que é batismo, o significado de batismo, ele fala de morte e sepultamento e ressurreição. Você já viu sepultar uma pessoa numa pequena cova? Apenas uma leve cobertura de terras? Não. Aqueles que são do tempo mais antigo, quando os sepultamentos eram na terra, sabem como a profundidade da cova. E agora alguns usam gotinhas na testa do batizando, a chamada aspersão, e chamam isto de batismo. E o pior, que é, aliás, profano, o batismo infantil, que ele foge totalmente ao significado daquilo que quer dizer batismo. No vídeo posterior, ampliando ainda mais
este significado, a gente vai ver quantas formas de batismo que passaram a ser praticadas e são praticadas hoje, depois que a igreja criou esta farsa da Trindade. Lembre-se ainda daquele texto lá de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Todos os que fomos batizados em Cristo, fomos revestidos dele. Então, façamos um exame. Será que eu fui batizado em Cristo? Ou fui batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Em nome de 3, vamos estudar, aprender e praticar. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.